aqui. Olá, eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza. E nós estamos aqui para mais um culto de louvor e adoração. Um culto da família, onde você é o nosso convidado e a gente convida aí a tua família para estar conosco, louvando e bendizendo esse Deus. É muito legal a gente ter o YouTube para a gente poder ver a ministração, para a gente poder ver a palavra do Senhor. Isso é muito bom. Mas quando você está aqui com a gente, quando você está online com a gente, você pode conversar com a gente, você pode orar com a gente, você pode louvar com a gente, porque a gente tem um momento de louvor antes de a gente começar a gravar a palavra. Então, você é o nosso convidado para vir participar desse momento de louvor. Então, eu queria, antes de a gente falar da palavra, eu gostaria de falar para vocês que nós estamos aí começando um novo projeto, né? Já tem um mês que está no ar aí, mas não importa, a gente vai estar sempre falando da Rádio Viniarde, uma rádio por internet, uma rádio que vai alcançar todos os povos. Todos os povos. Pastor, mas será que o senhor não está sendo muito otimista? Não, querido, eu não estou sendo muito otimista, não. Aquilo que Deus coloca na tua mão, você tem que fazer. Então, o que Deus coloca na nossa mão, nós vamos fazer. Então, nós já temos hoje louvores em português, em espanhol, em inglês, alguns em chinês, alguns em francês, alguns em italiano, alguns em hebraico, alguns em português de Portugal. Então, se você quer fazer uma sugestão aí para nós, manda aí o link para nós, né? Ou via o WhatsApp, ou entra na rádio e manda o link ali na rádio mesmo, e aí nós vamos implementando. Entra na rádio, participa desse projeto com a gente, ora por isso, divulgue, né? E venha participar conosco, porque isso não é um projeto do pastor Dárcio, isso é um projeto de Deus. Então, como eu já falei na semana passada, a rádio não é minha, eu administro a rádio, nós vamos fazer a coisa andar, né? E depende única e exclusivamente de cada um de nós. Então, o Senhor tem trazido muitas coisas para nós e nós estamos ficando sem mão, sem braço para fazer, e a gente precisa de ajuda. Então, se você está disposto a se engajar aí na obra do Senhor, venha e participe com a gente. Venha e participe com a gente. De alguma forma você vai poder ajudar. Se você só ouvir, divulgar e orar, já está ajudando para chuchu. Agora, se você quiser se envolver mais, sabe, vai ter programas, nós vamos ter programas. Hoje a gente já tem pessoas para a gente fazer programa em português, em espanhol, em inglês e em chinês. Até agora só tem isso. Pastor, mas vai fazer em toda a língua? Toda a língua que aparecer, aparece um servo de Deus aqui, que tem uma palavra poderosa, nós vamos fazer um programa. Vai ser em hebraico, vai ser em hindu, vai ser no que for, nós vamos fazer. Porque esse é o nosso chamado. Chamado de levar a palavra do Senhor a todas as nações, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, a gente não precisa ir por todo mundo, a gente aqui, através da rádio, a rádio vai por todo mundo. A gente só tem que fazer alguma coisa. Então, se você está disposto a trabalhar com a gente, vem você também. Vem para a Caixa você também, né? Vem aqui para o ministério, para a nossa comunidade virtual, você também. Hoje é o nosso culto da família. Tem aí os nossos endereços do YouTube, tem aí o endereço da rádio, www.radioviniarde.com. Você é o nosso convidado. Vem com a gente. Vem fazer parte da nossa comunidade virtual. Você quer saber como? A gente está por Zoom, sempre a gente está por Zoom. E você pode entrar, tem aqui o Zoom no final do cartaz, tem aí o ID do Zoom, a senha do Zoom é sempre a mesma. Tem os trabalhos que a gente faz, né? De quinta-feira tem estudo bíblico, de domingo a gente tem o culto, e também tem aconselhamento de terça e quarta-feira. Se você precisa, quer bater um papo com a gente, é só mandar um WhatsApp para nós e venha se conectar conosco, venha se relacionar, venha ensinar, venha restaurar essa comunidade virtual que o Senhor tem para nós no momento. Ou seja, não é por causa da pandemia que nós vamos parar. A pandemia não para. A pandemia, sabe quem para? Para aqueles que não querem fazer nada. Eu não sei se é o seu caso, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, não é o nosso caso. O nosso caso aqui é
fazer a obra do Senhor. Ah, pastor, é porque você não trabalha. Não, a gente trabalha também, querido. A gente trabalha também, tem que trabalhar também. Como é que você acha que a gente se sustenta? Como é que paga aluguel, gasolina? Meu, tem que trabalhar, nós trabalhamos, né? Mas em nome de Jesus, vem você também fazer parte da nossa comunidade virtual e venha também nos ajudar, para que essa família possa crescer cada vez mais em nome de Jesus. Bom, durante a nossa vida nós fazemos muitos amigos, verdade? Sim. Às vezes inimigos também, né? Muitas vezes inimigos, a gente faz muito inimigo também. Mas a gente faz mais amigos, graças a Deus. E muitos amigos a gente confia. A gente confia assim, até embaixo da água, não é isso? Embaixo da água eu confio nesse cara aí. Pois é. Mas nem sempre a nossa confiança ela é correspondida. Você pode confiar nessa pessoa e a pessoa pode não confiar tanto em você. Você pode depositar muita confiança na vida dessa pessoa, mas essa pessoa pode não depositar muita confiança em você. Então, nós vamos agora direto para a palavra. Abra sua Bíblia aí, no Salmo de número 55, versículos 12 a 14. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Esse salmo foi escrito por Davi, quando ele foi traído por um dos seus amigos. O Senhor hoje nos dá uma palavra sobre traição. Sobre traição. Primeiro a gente tem que saber a definição do que é trair, né? Trair é enganar. Trair é atraiçoar, é falsear. Trair é revelar informações que são secretas, que a pessoa confidenciou com você e você foi e abriu o bico, falou para todo mundo. Porque se fosse para falar para todo mundo, ele não falava para você, ele colocava no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar aí. Trair é deixar perceber. Sabe quando você deixa alguma coisa assim de propósito para que as pessoas percebam? Na verdade, você está revelando, ou seja, trair é revelar alguma coisa que você não devia revelar. É denunciar. Denunciar que aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez aquilo. Denunciar que a pessoa... Enfim, trair é não cumprir uma promessa que você fez para a pessoa. É não manter um compromisso, não manter uma fidelidade, não manter um princípio. Isso é trair. Trair é ser infiel. Pastor, isso é complicado, mas é isso que você e eu vivemos hoje. É isso que você e eu muitas vezes passamos. Nós podemos trair princípios, podemos trair tradições, podemos trair casamento. Podemos trair. Podemos trair famílias, pessoas, podemos trair nossas convicções. Principalmente podemos trair a nossa convicção cristã. Podemos trair o nosso Deus. O pastor está amarrado. Não, querido, calma aí. Na verdade, muitas vezes nós fazemos isso consciente ou inconscientemente. Somos traídos e somos enganados. E muitas vezes nós somos enganados e traídos pelo nosso pai, pela nossa mãe, por irmãos que nós temos. Somos traídos pela nossa esposa, pelo nosso marido, pelos nossos filhos. Somos traídos por parentes, aqueles mais chegados, sabe aquele que vai na tua casa, aquele que sabe o código da porta para poder entrar, aquele que tem a cópia da chave. Nós somos traídos.
nós somos traídos por amigos e somos traídos muitas vezes por irmãos da nossa comunidade, para onde a gente está. Até mesmo na comunidade virtual, a gente pode ser traído. Davi foi traído por quem andava com ele. Você jamais vai ser traído por alguma pessoa que você não conhece. Você jamais vai ser traído por uma pessoa que mora do outro lado da cidade, que nunca ouviu falar de você. Ao contrário, quem vai te trair é quem está próximo de você, quem caminha com você, quem anda com você, quem conhece você. E Davi foi traído com quem andava com ele. Foi traído com quem comia com ele. Davi foi traído, né, por quem conhecia a sua intimidade. Jesus fala que maldito o homem que confia no homem. Isso é verdade. Mas nós, como seres humanos, nós temos a necessidade de conversar com as pessoas. Nós temos a necessidade de nos abrir. Nós temos a necessidade de, olha, eu tenho que contar. Ainda que você tenha uma intimidade muito grande com Deus, o ser humano, isso não é um problema seu, é um problema do ser humano. Ele deseja falar. Isso muitas vezes acontece conosco. Nós somos traídos por alguém que está pertinho da gente. Tem um filme, como é que era o nome do filme? Dormindo com o inimigo. Dormindo com o inimigo. Pois é, eu não assisti esse filme ainda, porque a Nilza não gosta de filme violento, e esse aí parece que é um pouco violento, então eu não assisti ainda. Mas o título dele é bem sugestivo. Deve ser alguém que é inimigo, mas que está junto com a pessoa. Certamente você já deve estar pensando em várias situações que aconteceu com você. Pastor, você tem razão, pastor. Porque aquele meu amigo, porque meu pai, minha mãe, porque meu tio, meu primo, porque meu parente. Porque você já deve ter pensado num buzilhão de situações que aconteceram com você. Agora, que aconteceram quando você foi traído. Não é? Pastor, eu não esperava isso. Mas você... não sei se você já pensou em uma situação em que você traiu. Porque é mais fácil a gente pensar naquilo que fizeram para mim, não o que eu fiz, não o que eu fiz para a pessoa. É mais fácil eu me relacionar com aquilo que fizeram para mim, mas eu esqueço muito facilmente aquilo que eu fiz para outro. E aí eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo... hoje nós vamos falar sobre traição. Traição e perdão. Por quê? Porque a traição é algo muito ruim, mas vem o Senhor e nos traz o perdão. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, versículos 3 e 4. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Na verdade, você já deve ter lido esse texto algumas vezes, e você fala, esse aí é a traição de Jesus. Também é a traição de Jesus. Mas, muitas vezes, o sucesso das pessoas incomoda outras pessoas. E a gente vê aqui, né, que os sacerdotes, né, os religiosos da época, estavam incomodados. Isso é o que passava com os sacerdotes em relação a Jesus. Eles estavam incomodados. Por quê? Porque Jesus, ele falava a verdade, Jesus cuidava das pessoas, fazia milagres, Jesus incomodava os sacerdotes e religiosos daquela época. E isso gera o quê? Gera um ciúme, gera uma inveja,
E isso são sentimentos que você e eu temos, são sentimentos que nós temos, porque nós somos humanos, né? É alguma coisa que está impregnado no nosso velho homem, na nossa velha natureza, não é naturaleza, na nossa velha natureza. Isso está impregnado na gente. Ah, pastor, mas eu oro tanto para que Deus tire isso de mim. Para de orar, querido. Para de orar, porque Deus não vai tirar. Na verdade, o Espírito Santo vai falar com você, e quem vai tirar isso de você é você. É você. Pela tua força, pela tua vontade, pelo teu desejo de servir a Deus. Naquela época, queriam, não é? Eles tinham inveja, tinham ciúmes de Jesus, e hoje não é diferente. É o que a gente vê nas nossas comunidades, é o que a gente vê nas nossas famílias, é o que a gente vê quando tratamos com pessoas. Você vê um querendo puxar o tapete do outro, um querendo ser melhor que o outro. Até mesmo dentro das comunidades cristãs, a gente vê isso. Pastor, isso é do capeta. É do capeta, é verdade, é do capeta. E muitas vezes você e eu deixamos o capeta ser senhor da nossa vida. Mas tenha calma. Tenha calma. Nunca pensei em matar alguém. É verdade? É verdade. Você nunca pensou em matar alguém. Ou já. Ah, eu pensei, mas não fiz. Ah, eu pensei e fiz. Pois é. Pode acontecer, pode acontecer. Porque era isso que eles estavam tramando contra Jesus. Eles queriam acabar com Jesus. Na verdade, nos incomoda quem aparentemente é mais cristão que nós. Aparentemente é melhor que nós. Isso nos incomoda. E aí nós passamos por um processo que a gente procura boicotar essa pessoa. A gente quer boicotar. Tudo que ela fizer, a gente vai do contra. Assim, de fácil. Ah, pastor, não é bem assim. É bem assim, sim. Se você não reconhece, é porque você não está com olhos abertos para reconhecer que você e eu somos traidores. Ah, pastor, essa palavra é muito difícil, está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado não, querido. Você tem que experimentar o poder do Espírito Santo para que isso saia da tua vida. Alguém está fazendo algo que pensamos que está ofuscando o nosso brilho. Quando eu falo que a rádio não é minha, é porque a rádio não é minha mesmo. Mas você que está com a senha. Sou eu que estou com a senha até eu morrer, porque quando eu morrer eu não estou mais com a senha. Alguém vai ficar com a senha. E está na mão da Nilza. E ela vai passar para alguém essa encrenca aí. Pois é, nada é seu e nada é meu. Eu não sou melhor que você e nem você melhor que eu. Não é porque eu sou um pastor, eu tenho um título de pastor, que eu sou melhor que você. E muitas vezes nós pensamos que alguém está ofuscando o nosso brilho. E quando isso acontece, a gente começa a tramar. A gente começa a tramar contra essa pessoa, a gente começa a tramar contra essa instituição, a gente começa a tramar. E muitas vezes a gente faz a coisa errada. Não são poucas as vezes, são muitas vezes. Nos esquecemos, na verdade, dos ensinamentos de Jesus. Amar o teu próximo como a ti mesmo. A gente esquece disso. Não, porque o cara está tirando a minha posição. Ah, eu era o líder do louvor e agora chegou outro que sabe mais que eu. Querido, se o louvor é para o Senhor, venha o que sabe mais. Assim de fácil. O Senhor, ele tem, como nós vimos no estudo de quinta-feira, o Senhor, ele tem um chamado para cada um, e ele tem dons para dar para cada um de nós. Agora, eu tenho duas saídas. A primeira saída é eu ficar olhando o dom do vizinho, por que eu não tenho o dom igual? E a segunda saída é eu me prostrar diante do Senhor e falar, Senhor, usa-me como o Senhor quiser.
Mas não adianta você falar assim, tenho menos lavar banheiro, porque lavar banheiro eu não tenho esse dom. Querido, se você não tem o dom de servir, você não serve. Você e eu somos assim. Não é só para você. Quando eu falo, primeiro é para mim, depois para você. Então, nós tivemos uma igreja durante 3 anos, e nessa igreja a gente lavava a igreja, cuidava da igreja, fazia limpeza na igreja, lavava banheiro, fazia o que tinha que fazer. E as pessoas achavam um absurdo. Nossa, como o pastor vem aqui? Pois é, querido, é a obra do Senhor, não é? É, então tá bom. Eu usufruo dessa igreja? Usufruo, então eu tenho que contribuir de alguma forma. É assim, simples assim. Não tem muito senão, muito... Não, é simples assim. Na verdade, nós nos esquecemos daquilo que o Senhor nos ensina, daquilo que o Senhor deseja que nós façamos. E a gente vê isso lá em João capítulo 13, versículos 21 e 22. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Pois é. Aí você imagina, deve ter sido uma maior barata voa, né? Todo mundo falando, quem vai ser? Não, é você, sou eu. Quem vai ser? Pois é, o que angustiava Jesus não é porque ele ia ser morto, verdade? Porque se você for um pouquinho mais para trás, você vai ver que ele falava para os discípulos que tinham que voltar para Jerusalém, porque lá ele seria sacrificado, ele seria morto, ele seria crucificado e ele ressuscitaria. Então ele sabia o que ele ia passar, verdade? Ele sabia. Agora, por que a angústia dele? Até ele falou para Pedro, né? Quando Pedro falou para ele assim, Senhor, não vamos, você tem que se proteger. Que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque esse era o processo dele. Mas qual era a angústia dele? A angústia dele não era pela morte, a angústia dele era pela traição. Ele estava com os discípulos. Discípulos que andaram com ele durante 3 anos, dia e noite, que comiam com ele, que dormiam com ele, que fazia tudo com ele. E um daqueles ia trair. E alguém vai me perguntar, pastor, mas não podia ser outro? Podia ser outro. Podia ser outro. E por que Judas Iscariotes? Porque ele deu vazão para que o inferno, para que o diabo falasse no coração dele. E se não fosse Judas, ia ser outro. Na verdade, Deus ele quer usar a gente, quer usar você e eu, mas o diabo também quer. O diabo também ele está ali, no nosso pé, tirando o nosso sossego, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. Você está amarrado. Não está amarrado não, querido. Não está amarrado não, ele está lá, ele é persistente, porque ele sabe o fim dele. Muitas vezes isso acontece conosco. O problema não é por aquilo que nós temos que passar, mas o problema é como nós vamos passar. O problema é a traição. O problema é que a traição ela não vem de um desconhecido, ela vem de um conhecido. Ela vem de quem está junto com você, de quem te conhece, de quem caminha com você. Eu posso dizer para vocês que muitas vezes eu fui traído. Não foi uma, não foi 2, foram um monte. E essas não foram as últimas, porque vai acontecer de novo. Você tem que orar mais. Não, o problema não é orar mais, querido. O problema é que o diabo entra na vida das pessoas. E aí o que você vai fazer? Já me acusaram de tanta coisa. Agora, para quem anda um pouco comigo, para quem me conhece um pouco, sabe que eu estou pouco me lixando. Pastor, disseram isso de você. Disseram, tá bom. Você crê nisso? Se você crê nisso, fica com eles. Se você não crê nisso, continuamos juntos aqui. O que eu posso fazer? Isso acontece conosco. Não esperamos que a traição venha através de alguém que confiamos, de quem anda junto com a gente. A gente não espera isso.
Não é mesmo? A gente não espera isso. Você espera isso? Não. Imagina que eu vou esperar a traição do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da minha esposa, do meu filho, dos meus filhos que estão comigo, que eu fiz tudo por eles. Pois é, querido, é isso. De um amigo, aquele que anda com você, que te conhece, que você trabalha com ele há 200 anos, mas, pois é. Isso nos aflige, mas nós não temos a mesma percepção quando nós traímos alguém. A gente só sente quando pinica na minha carne. Agora, quando eu faço para alguém, a gente não tem a mesma percepção. Nós não pensamos na angústia da pessoa. Nós não pensamos isso. Nós queremos livrar a nossa, certo? E muitas vezes nós fazemos isso por quê? Porque nós queremos ser melhor que alguém. Quando fazemos fofoca sobre alguém, sobre uma pessoa que confia em nós, pensamos no mal que podemos fazer para ela? Na verdade, não. Não, porque você quer. Ou é porque você está numa roda, num círculo social e você quer se projetar nesse círculo, quer ser melhor, então você fala mal do outro, independente de ser teu melhor amigo. Na verdade, você está traindo a pessoa. E a gente sempre pensa na traição que nós sofremos. E nunca nós pensamos, ou raríssimas vezes, eu posso dizer para você, não vou dizer nunca, porque nunca é muito tempo, mas raríssimas vezes, você e eu pensamos na traição que nós fizemos. Raríssimas são as vezes que a gente pensa isso. Mas a gente vai lá para a palavra do Senhor. Abre a tua Bíblia lá no Salmo de número 41, versículo 9. Alguém pode ler, por favor? Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim. Ou seja, um amigo íntimo. Davi tinha muitas pessoas que confiavam nele. E ele tinha muitas pessoas em que ele confiava. Então, tinha lá o exército dele, tinha lá tanta gente, né? Tinha lá os oficiais dele, que ele confiava nos caras. Davi foi traído. Não uma vez, mas muitas vezes. Davi foi traído. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Muitas vezes a traição vem de alguém que está próximo, de alguém que é muito íntimo, de alguém que come na mesa com a gente, de alguém que você menos espera. Aquele que caminha com você. Isso aconteceu com Davi. Isso supostamente deve ter acontecido com você. E supostamente você deve ter feito isso para alguém. Mas o Senhor, ele continua falando conosco. Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículos 14 e 15. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Ou seja, apareceu um. Tinha um lá que queria. A traição, ela tem preço. Ela tem preço. Toda traição tem preço. A que você sofreu e a que você fez, tem preço. Por 30 moedas de prata, Judas Iscariotes vendeu a Jesus, traiu Jesus. E aí você diria assim, porque Judas... Não, querido, isso acontece com você e comigo também. Mas para nós o preço pode ser diferente de 30 moedas de prata. Pode ser simplesmente prazer. Pode ser simplesmente satisfação. Pode ser simplesmente estar bem falado numa sociedade
que a gente frequenta, não sei o que é, onde você anda. A traição tem um preço. Verdade? Tem um preço. Um preço para que você traia. E muitas vezes a gente esquece que a traição também ela tem uma consequência. E as consequências que vêm da traição são consequências graves. A primeira consequência é que é um pecado. A traição é pecado. É pecado. E a gente vai ver daqui a pouco isso. Então, uma das consequências que pode acontecer com a traição é a destruição da família. Você perde a sua família pela traição. Você perde o seu casamento pela traição. Acabou o teu casamento. Por quê? Porque alguém traiu. E eu não estou falando de traição sexual, eu estou falando de traição. Traição de princípios, traição de valores, traição de intimidade, traição de perdas de parentes e amigos. Nós podemos perder parentes e amigos. Você deve estar aí na tua cabeça pensando, então, tem lá o meu primo que eu não falo com ele há 3 anos. Pois é, por quê? Porque ele fez. Ok, ele fez. E o que você fez? A gente só vê o que o outro fez. Muitas vezes, a consequência é a destruição de um ministério. Destruição de alguma coisa que Deus colocou na tua mão. Alguma coisa que Deus colocou na mão de alguém e você, por ciúmes ou por sei lá o quê, você quis trair aquela pessoa e destruir o ministério dele. E como eu falei, traição é pecado. E a gente vai lá para Mateus capítulo 27, versículos de 3 a 5. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ou seja, ele se arrependeu. E aí ele quis voltar para trás. E muitas vezes nós queremos voltar para trás e a gente não consegue. Se eu pudesse voltar 10 minutos atrás, eu não faria isso. Se eu pudesse voltar uma semana atrás, se eu pudesse voltar 2 anos atrás, se eu pudesse voltar 5 anos atrás. Pois é. Na verdade, como nós falamos, a traição é um pecado. E por ser um pecado, pode te levar à morte. No caso de Judas, levou ele à morte. Ou seja, ele preferiu morrer. E a morte não é só uma morte física, é também uma morte espiritual. Lembra? Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E nós oramos, muitas vezes, para que Deus cure o nosso corpo, que é isso aqui, a nossa alma, que é o nosso intelecto. Mas o mais importante dessa tricotomia é o nosso espírito. Mas o espírito não volta para Deus? Volta para Deus e para quê? Para ser julgado. E vai ser julgado no juízo final, e aí esse espírito, se ele estiver enfermo, se ele estiver doente, ele vai para o lago que arde com fogo e enxofre. Vai para a morte eterna. O Senhor nos dá essa palavra hoje para que a gente possa refletir. Refletir no nosso comportamento. Como é que a gente tem se comportado? Se a gente tem sido só traído ou se a gente tem traído também. E traição tem uma gama muito grande de tipos de traição, que se a gente for falar aqui, a gente vai ficar o resto da noite aqui falando dos tipos de traição. Nós não vamos falar. Mas para que a gente reflita o nosso comportamento, para que a gente reflita as nossas atitudes.
Como é que a gente tem se comportado, como é que a gente tem agido como cristãos? Se é que o somos. Para que a gente reflita naquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos escutando, daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos pensando. Como está a nossa vida cristã? Ah, pastor, porque eu vou na igreja todo dia, não sei o que. Pô, querido, isso aí não quer dizer nada para mim, não. Imagine você que eu tenho, de cristianismo, eu tenho mais de 50 anos. E ainda assim, eu ainda piso na bola. Então, essa palavra não é só para você, é para mim primeiro. É para mim também. Nós queremos pedir a Deus e nós queremos ser atendidos rapidamente, não? Deus, listo, vamos! Nós queremos ser abençoados. Você e eu. Nós queremos ser abençoados, não é? Ah, lógico, pastor, aleluia, isso é bom, fala aí de bênção. Pois é, querido. Só que Deus ele só vai nos abençoar se a gente obedece. Só vai nos abençoar se a gente tem uma intimidade com Ele. Você que está aqui no nosso canal já ouviu falar isso só uma centena de vezes, eu vou falar de novo. Eu não estou falando de intimidade, indo na igreja, tendo ministério na igreja, fazendo um monte de coisa na igreja. Não, 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 não. Esquece igreja, esquece aquela construção, esquece tudo aquilo lá. É a tua intimidade pessoal, você e Deus. Será que nós temos sido sinceros com Deus? Porque parece que a gente pode dar uma volta em Deus, a gente não pode. Parece que a gente pode ludibriar Deus, mas a gente não pode. Porque, na verdade, isso aí vai sendo contabilizado. É isso aí. A minha assistente aqui está ligada. Quando ela não está dormindo, ela está ligada. Vai sendo contabilizado na nossa conta. Nossa vida com Deus tem sido verdadeira. Ou a gente está brincando de ser cristão? A gente está brincando de ser filho? O que a gente está fazendo? A gente continua traindo e sendo traído. A gente continua vivendo as coisas desse mundo como se não tivesse outra vida, como se não tivesse mais nada. Né? Vou viver porque o mundo tá acabando. Pois é, querido, o mundo vai acabar, e aí? E para onde você vai? Para onde eu vou? Nós temos obedecido ao Senhor? Nós temos obedecido a Deus? Deus fala com você, eu tenho certeza. Nós vimos isso na quinta-feira, no estudo bíblico, que a gente está vendo os dons espirituais. Deus fala, mas muitas vezes eu não quero escutar. Nós procuramos um cristianismo de conveniência. Um cristianismo que seja conveniente àquilo que eu quero fazer. E desculpa, não é assim. Jesus ele não veio morrer por conveniência. Ele veio morrer para que você e eu pudéssemos ter uma vida eterna. Será que nós estamos traindo Deus? Será que nós estamos traindo o corpo de Cristo? E, como nós vimos na quinta-feira, o corpo de Cristo é todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, recebe o Espírito Santo e começa uma transformação na sua vida. E não importa onde você esteja. Se você está nos Estados Unidos, está no Brasil, se você está na África, se você está na Austrália, se você está no Polo Norte, no Polo Sul, não importa onde você esteja. O Espírito é o mesmo. E nós fazemos parte de um corpo. Mas será que a gente não está traindo esse corpo? Pois é, mas Deus é tremendo, né? E eu tenho uma boa notícia para você. Se você traiu alguém, arrependa-se. Se arrepende daquilo que você fez. Não importa a consequência que teve. Se arrependa.
peça perdão e não faça mais. Assim. De simples, assim, simples assim. Se você foi traído, perdoe. Libere perdão. Deixa Deus cuidar de tudo. Na verdade, é assim. O que eu posso fazer? Eu libero perdão e a palavra de Deus diz que Deus é o nosso justo juiz. Então, querido, se você fez alguma coisa para mim, eu te perdoo. Eu te perdoo. Mas sabe que a tua conta não está comigo, a tua conta está com Deus. E é isso que nós temos que crer. Nós cantamos agora, Deus de pacto, ele tem esse pacto com você e comigo. Ele tem esse pacto, que ele vai justificar a nossa vida. Deixa Deus cuidar. Agora, se a gente não faz isso, Jesus nos adverte na palavra dele, em Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Simples assim. Somente o perdão de Deus pode te dar a liberdade. Você só pode ser liberto das cadeias do pecado, da mentira, das cadeias da traição. Você só pode ser liberto com o perdão. Então, querido, eu quero te convidar agora a você fechar seus olhos. E a gente vai orar. Porque Deus quer te dar o perdão. Deus quer cuidar da tua vida. Se você ainda não tem a Jesus como o Senhor da sua vida, levanta a tua mão para o céu e diz que você quer receber a Jesus. E depois você pode deixar escrito aqui embaixo e nós vamos entrar em contato com você para que você possa começar a caminhar com esse Deus maravilhoso. Feche os teus olhos. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor sempre nos dá uma nova oportunidade, porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor cuida, Senhor, de cada um de nós. E agora, Pai, em nome de Jesus, visita cada um que nos ouve, cada um que nos vê, Senhor, cada um que acompanha essa oração, Pai. Ah, Senhor, traga, Senhor, o perdão, quebra, Senhor, em nome de Jesus, toda a traição, Senhor, que o inferno tem colocado sobre a vida dos teus filhos, Pai. Ah, Senhor, aqueles que traíram, aqueles que foram traídos, Senhor. Ah, Senhor, põe o teu perdão sobre a vida de cada um deles. Que eles possam, Senhor, crer que o Senhor é o justo juiz. Visita, Senhor, cada um com o fogo do teu espírito. Ah, Senhor, abre mentes, abre coração, Senhor, abre sentimentos. Renova, Senhor, a nossa fé naquilo que o Senhor tem falado com cada um de nós. Ah, Senhor, nós queremos, Senhor, esse Deus de pacto, esse Deus de promessa, esse Deus que cumpre as suas promessas. Pai, em nome de Jesus, visita também, Senhor, aqueles que estão te aceitando pela primeira vez. Ah, Senhor, que eles possam, Pai, em nome de Jesus, receber o teu Espírito Santo agora e serem ministrados pelo teu Espírito Santo. Que eles sejam cheios do poder do teu Espírito Santo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, viver o teu evangelho, viver, Senhor, esse cristianismo, viver, Senhor, as marcas de Jesus em nossa vida. Senhor, visita cada um, cura, Senhor, cura as feridas, Senhor, cura os traumas e traz, Senhor, a paz, traz, Senhor, a libertação, traz, Senhor, a liberdade de cada um, Senhor, poder ser livre neste mundo e viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, faça a sua vontade na nossa vida. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que fez essa oração por primeira vez, você pode escrever aqui embaixo e você pode colocar um contato e a gente vai entrar em contato com você. E te convido a participar conosco da nossa comunidade virtual. Obrigado por você ter estado conosco até esse horário e
te convidamos. Quinta-feira tem estudo bíblico. A gente vai falar da segunda parte dos dons espirituais e eu te convido a participar com a gente. No YouTube tem lá a primeira parte, você pode dar uma olhadinha e depois, na quinta-feira, a gente pode conversar sobre isso. Tá bom? Que Deus te abençoe, tenha uma semana maravilhosa, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana cheia do poder, da unção e da graça do Senhor. Deus te abençoe. Fique na paz. Tchau, tchau.